E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Criança e adolescente, eles passam por uma fase que a gente chama de vespertinilização. Adolescente naturalmente acorda um pouquinho mais tarde. Mas o mais tarde é o quê? 8h30, 9 horas. Quando você vai ficando adulto, seu ciclo arrasta um pouquinho para trás. Algumas pessoas continuam sendo vespertinas. Então tem algumas pessoas que tendem a dormir um pouco mais tarde e tendem a acordar um pouco mais tarde. Aí o cara falou, aí ó, tá vendo? Sou eu. Mas o que é o mais tarde? 11h30, 11 horas e tendem a acordar 8, 8h30. Tem outras pessoas, assim como eu, acho que o Fábio também, que somos matutinas. Então a gente dorme entre 9h30, 10, 10h30 e acorda entre 5 e 6. Mas não existem pessoas que naturalmente acordam 10, 11 da manhã. Se você acorda 10, 11 da manhã, 9h30, você está dormindo errado e o teu ciclo está desregulado. Adolescente normalmente acorda um pouquinho mais tarde, é natural. Qual que é o problema? Acho que eu tomei raiva de acordar cedo. Cara, muita gente toma, cara. Porque tem que acordar 6 horas pra ir pra escola, velho. Um adolescente... Primeiro, o sistema educacional tá tudo errado. Tá tudo fudido, tá tudo errado, tem que reformular tudo. Tá tudo cagado. Se você mandar um adolescente ir pra escola às 6h30 da manhã, às vezes tem que acordar 5h30 pra pegar uma van. Tá tudo errado, velho. Tá Cara, você privou, velho, o cérebro de um adolescente de sono no momento de neuroplasticidade alta e que tá se desenvolvendo o córtex pré-frontal. Tá muito errado, Teve um véio. estudo que É nocivo, velho. É quase um crime. Teve um estudo que saiu agora há pouco tempo, cara. Eu não vou lembrar o autor, mas que eles atrasaram o início das aulas. Eu acho que começava às 10 horas. Pô, o desempenho deve explodir. Vira o desempenho cara. dos adolescentes. Explodir quando comparado com... Exato. outras crianças que acordavam no mesmo horário. Não tem como, cara. E adolescente, ele dorme um pouquinho mais também. Ele dá uma vespertinilizada e ele dorme 8h30, 9. Diferente dos adultos que tendem a dormir 7. Então, o que acontece? O adolescente, tá na criança, cara. Você já viu as crianças de 10, 12 anos indo pra creche de manhã, parece que estão mole, assim, ó, no banco do carro dormindo? Sim. Cara, aquilo ali era pra ele estar no sono profundo, velho. O cérebro se reconstituindo, limpando, tirando toxina. Aí você vai lá, acorda o moleque no frio e manda pra escola. Cara, nocivíssimo. E olha que paradoxo, velho. Qual é a coisa mais importante pra aprendizagem? Sono. Você tá privando as crianças de sono num horário importante pra elas aprenderem. Cara, é tipo assim, eu vou dar um tiro no meu pé antes de correr uma maratona. Tá tudo errado, cara. Entendi. Então, o sistema educacional tem que olhar um pouco mais para as neurociências, para usá-las como fundamento para políticas públicas, inclusive. Para políticas públicas, não só de educação, mas de saúde mental, porque a saúde mental vai começar ali. Ela vai começar nesse aspecto. Imagina imagina qual é a autorreferência que você vai ter, ou seja, a forma como você se percebe em relação ao ambiente. Se você chega na escola todo dia morrendo de sono, não consegue prestar atenção, tira nota baixa, você vai achar que a escola é um lugar para você? Não vai. E às vezes, por você estar privado de sono no seu pré-frontal, que já não é bom, já não está desenvolvido porque termina nos 20 e poucos, tá mais desligado, você começa a ficar mais impulsivo, às vezes mais agressivo e começa a praticar bullying ou zoar todo mundo. Desconta de outra forma. Até porque nessa idade você está socialmente muito orientado. Você está com uma sensibilidade social muito grande. Porque é uma época onde você tem um aprendizado social muito intenso. Final da terceira infância, começo da adolescência ali, você é hipersensível socialmente, né? As informações sociais, elas são muito fáceis de serem decodificadas pelas crianças. Por isso que ocorre o tal do bullying, as crianças escalonam hierarquicamente os colegas, né, os mais populares, os menos populares. Então, e aí você bota o sono nisso, bota irritação, faz o córtex pré-frontal funcionar mal, aí as crianças vão se tornar mais violentas e vão usar todos os elementos para que elas possam se tornar agressivas sem receber a punição por conta disso. Certo? Por isso que o bullying é tão difícil de combater. Cara, se a galera olhasse um pouco mais para as neurociências, algumas reformas iriam precisar. Por exemplo, um outro estudo, tem vários estudos na realidade mostrando que regiões que têm mais programas culturais como teatro, shopping, cinema e praça e principalmente academias públicas, em média,
essas regiões, em média, tendem a ter menor criminalidade e menor faixa de diagnóstico de ansiedade e depressão. Porque você enriqueceu o ambiente. Você botou exercício físico, botou cultura, botou novos objetos. E botou menor- coisas- Sério, cara, eu E achava menor que era a uso- liberação de armas que melhorava E isso. menor uso de drogas. Menor uso de drogas. Interessante. Se eu botar um rato numa gaiola, olha que legal. Se eu botar um rato numa gaiola e colocar uma mamadeirinha onde tem cocaína com água Um bebedouro com cocaína. e um sem, e deixar o rato isolado socialmente, só ele isolado ali, ele tende a usar mais cocaína do que água. Se eu botar um companheirinho, ele já diminui o uso de cocaína, porque tem alguém junto com ele. Se eu botar uma fêmea, diminui menos, mais ainda, porque ele tem uma fêmea. A cocaína já não é tão interessante quando tem uma fêmea junto, que você pode acasalar. Se eu coloco uma rodinha de correr, eles adoram correr em rodinha de correr, rato e camundongo, ele usa menos ainda a droga. Quanto mais, se eu boto Lego e boto um lugar para ele fazer ninho, ele diminui ainda mais o uso de droga. Quanto mais Então, quando estimulado o você ambiente. enriquece o ambiente dele, bota amiguinho, dá novas possibilidades, ele tende a usar menos cada vez. A droga é menos atrativa. Se eu boto ele ali sozinho e começo a dar choque na patinha dele, ele usa mais droga do que só se estivesse sozinho. Porque como ele tá sofrendo, ele vai mais pra droga pra... É meio que o que tem, cara. Então você olha muitas vezes pra periferia, você olha muitas vezes pra... Cara, muitas vezes era o que sobrou pra aquela pessoa ir pras drogas. Aí quando você começa a implementar... Ela não foi para as drogas, empurraram ela para droga. É o que sobrou, tá ligado? Principalmente se existe um aspecto social naquilo ali. Ele ganha uma relevância no meio dele, estando naquele contexto. Deixa eu fazer uma observação, cara. Muito Eu costumo pensar na droga não como a doença, mas como um sintoma. Perfeito. A droga é um sintoma. O uso de droga é um sintoma. Ela abre de uma outra doenças. condição. Ela abre doenças Isso, depois. de outras condições que já estão ali ocorrendo. Aham. Né? Então, se você pega esses dados, cara, e você começa a usar eles em políticas públicas, meu, é uma fonte de intervenção poderosíssima. Botar mais academias, coisas que as pessoas possam liberar ansiedade, estresse. Claro que não vai resolver. Óbvio que não vai resolver. Mas provavelmente dilui. Então, aquele rato na gaiola, ele ainda usava droga, mesmo com a rodinha de correr, mas muito menos do que o que só tomava choque. E isso não é só com ratos, com primatas também. Macacos também. Com primatas, as relações sociais, a rede de apoio é um preditor e a situação hierárquica que esse animal está dentro do grupo deles é um preditor do uso de drogas. Quanto mais... Entendi, pô. Entendi. Faz sentido mesmo, né? Faz sentido mesmo. porque a gente vê isso no dia a dia. No cotidiano, a gente só tá descrevendo como que o cérebro funciona para produzir essas coisas. Quando você olha para o cérebro, fica mais claro isso. Quando você olha como que o cérebro está mediando essas situações, fica mais claro de você entender a sequência de eventos que permite isso. E aí, óbvio, que fazer intervenções mais adequadas, mais pontuais e mais adequadas. Entendi. Faz sentido É demais. legal, cara. Neurociência é muito foda, meu. Não adianta, não vai me convencer de ter isso.